Olá, eu sou a professora Caterina, esse é o nosso curso de Química dos Biomiméticos. Estamos na aula 10 dos biomiméticos enzimáticos, na parte 4. Após décadas de pesquisa, os pesquisadores chegaram à conclusão de que a origem da catálise em reações enzimáticas era devido a princípios simples que as enzimas incorporam, como física e química, para acelerar as reações. E dentre as reações mais utilizadas pelas enzimas, nós podemos destacar a transferência de hidrogênio, que pode ocorrer tanto como próton, hidreto ou átomo de hidrogênio. A reação de transferência de próton nós já vimos em alguma aula atrás. E a transferência de hidreto ou átomo de hidrogênio pode ocorrer em substratos que têm uma elevada energia de dissociação, ou seja, essa reação ocorre com uma barreira energética muito maior do que uma simples transferência de próton. Então, esses substratos com elevada energia de dissociação, associados com elevada barreira energética, fariam com que essas reações enzimáticas não ocorressem. Entretanto, as enzimas são capazes de trazer os substratos com uma proximidade bem grande. Então, ele consegue favorecer a transferência de um próton, fazer a ligação do aldor-aceptor de hidrogênio, sem que haja o auxílio de um solvente. E isso, então, favorece com que a transferência de hidrogênio possa ocorrer através da barreira energética e não sobre a barreira energética. Esse mecanismo de passar através da barreira energética é chamado de tunelamento de hidrogênio. E é um mecanismo que é bastante conhecido em reações químicas em solução. Entretanto, esse tipo de reação costuma ocorrer em temperaturas bem baixas, bem mais baixas do que as temperaturas entre 0 e 100 graus, que são normalmente conhecidas pelas reações enzimáticas. Então, dessa forma, foram surgidas diversas teorias de como que ocorre o tunelamento na reação enzimática. Então, quando se estuda cinética enzimática, se observa que muitos dos mecanismos que existem na literatura, eles tratam a reação enzimática com o mecanismo de estado de transição, em que nós temos uma curva de potencial energético, em que nós passamos de um mínimo de energia, que é o estado dos reagentes, para um máximo de energia, que é o estado de transição. Então, a altura dessa barreira energética ela vai estar diretamente relacionada com a velocidade de reação dessa reação enzimática. Entretanto, apenas a altura da barreira energética tem um papel fundamental nesse tipo de mecanismo, independente da forma de superfície dessa curva de potencial energético. Então, o que a gente observa é que a teoria do estado de transição requer que todos os graus de liberdade do sistema estejam em equilíbrio no estado de transição. E essa maneira estática, termodinâmica, ela pode explicar muitas velocidades de reação enzimática. E então isso levou a uma noção que é muito aceita no meio acadêmico, no meio científico, de que os catalisadores trabalham estabilizando o estado de transição de uma reação do estado fundamental. Então ele acaba diminuindo a energia teórica de um estado de transição. E para a gente verificar como que essa barreira energética está sendo afetada em reações enzimáticas, muitas vezes a gente usa o estudo de steady state ou pre-steady state, e nem sempre esse tipo de análise nos é capaz de fornecer qual é o estado, o passo reacional que é determinante daquela reação, porque uma reação enzimática muitas vezes depende de diversos passos reacionais, como a ligação, a quebra, a dissociação, a liberação do substrato e assim por diante. Então, surgiu-se a ideia de se utilizar
O KIE, significa KIE, é Kinetic Isotope Effect, em que se observa o efeito do isótopo na cinética. Então, devido a diferentes massas, esses isótopos teriam e acarretariam então diferentes cinéticas reacionais. Então, a razão de KIE nos vai dizer qual que é esse efeito. Então, nós temos até um número cabalístico, como se diz, em que se diz que até esse número, se tem um mecanismo que passa sobre a barreira energética, e se nós tivermos um número de KIE muito acima do esperado, o que nós temos provavelmente é um mecanismo de tunelamento. Então, o que se observa é que nós temos a curva de potencial e, devido à probabilística, os átomos eles tendem a ter a sua energia um pouco acima da energia mínima esperada. E os átomos mais leves, eles têm essa energia ainda um pouco mais acima e é um pouco mais difícil de se prever aonde está essa energia deles. Então, o que a gente observa é esse gráfico, como está mostrado em A, que nós temos a energia do hidrogênio, seguida da energia do deutério, seguida da energia do trítio. Então, a barreira energética de um substrato hidrogenado é muito menor que a barreira energética de um substrato deuterado, que então é menor do que uma barreira energética de um substrato tritiado. Então, se espera que a velocidade de uma reação diminua com a deuteração ou tritiação de um substrato, para caso a gente esteja tratando com reações que têm um mecanismo de transferência de hidrogênio. Numa reação de tunelamento, como eu falei, nós estamos agora tratando do gráfico B, essa barreira energética não é... A reação não passa pela barreira energética, ela passa abaixo da barreira energética. E, novamente, essa barreira energética, entre aspas, é menor para o hidrogênio, em seguida do deutério, em seguida do trítio. Entretanto, como a barreira para o hidrogênio é muito menor, essa KIE acaba tendo um valor bem maior quando a gente está tratando de tunelamento. A transferência de hidrogênio ou hidreto é conhecido como processo adiabático, ou seja, que acontece no estado fundamental, não necessariamente precisando passar para o estado estável. Então, a gente pode descrever um mecanismo de tunelamento em uma curva de potencial. Nesse caso aqui, temos uma curva de potencial energético simétrico. Os reagentes com os produtos tendo a mesma energia. E então, para a gente partir dos reagentes para chegar no produto, a gente precisa passar por uma barreira energética. Nós também observamos nesse gráfico as funções de probabilidade de partícula, em que nós temos uma maior probabilidade de partícula no menor energia, e tanto de reagentes quanto de produtos. Caso haja uma sobreposição dessa probabilidade abaixo da barreira energética, então existe a probabilidade de haver um tunelamento de hidrogênio nesse tipo de reação. Então, a transferência de hidrogênio adiabática, ela pode ser tanto adiabática ou não adiabática. E a alteração da distância entre doador e receptor, ela vai ter um impacto direto na altura e na largura dessa barreira energética. Então, quando a gente tem essa curva de potencial simétrica de produtos, reagentes e produtos, o que nós observamos é que nós podemos ter uma barreira pequenininha, uma barreira maior ou uma barreira ainda muito maior. E nós vemos nesses gráficos duas linhas paralelas. Essas linhas, elas são um splitting de tunelamento, em que nos diz se a vibração da molécula
vai permitir ou não essa transferência de prótons por via de tunelamento ou não. O que a gente observa também é que no gráfico da esquerda nós temos uma menor distância entre o doador e o aceptor de prótons, e no gráfico da direita nós temos a maior distância entre o doador e o aceptor de prótons. Então, o que a gente observa, por exemplo, no gráfico do meio, a gente observa que o próton vai permanecer no estado fundamental vibracional, e esse processo vai ser essencialmente adiabático. E nós então teremos um tunelamento. Já no gráfico da direita, nós teremos transições para o estado vibracional que podem ocorrer devido ao splitting de tunelamento ser menor. Então, a gente pode ter processos não adiabáticos, e o tunelamento pode acontecer ou não. Enquanto no gráfico da esquerda não há tunelamento, há simplesmente a transferência de um próton sobre a barreira energética, já que não é necessário ter um tunelamento devido à barreira energética ser muito pequena. Mas o que a gente observa nesses gráficos cinéticos, curvas de potencial, é que se ocorre o tunelamento, ele vai ocorrer tanto para a direção dos produtos quanto para a direção dos reagentes. Vai ficar nesse vai e volta infinito, em teoria. Então, para que haja um favorecimento do tunelamento para a formação dos produtos, há a necessidade de a gente ter um gráfico com energias diferentes entre reagentes e produtos. Então, dessa forma, alterações da dinâmica da conformação da proteína durante uma reação, que podem incluir movimentos do solvente, movimentos da própria estrutura da proteína, resultam na assimetria desse gráfico de curva de potencial. Então, aqui estou trazendo para vocês o gráfico para um processo adiabático, que o gráfico do meio simétrico, que é o tunelamento, e o gráfico da esquerda e da direita, eles são assimétricos devido à mudança da estrutura da proteína junto com um movimento coletivo de solvente. E embaixo nós temos um processo de tunelamento não adiabático. Então, novamente, é o mesmo processo, só que envolvendo estados excitados. Então, vamos entender como que ocorre. Imagine que nós temos, inicialmente, o primeiro gráfico que está aparecendo à esquerda, em que a curva de potencial está com a menor energia para os reagentes. Então, em algum momento, essas enzimas, junto com o movimento coletivo do solvente, faz com que esses dois postos de energia, eles fiquem simétricos e então haja um splitting de tunelamento. E isso favorece com que o tunelamento ocorra, mas ocorre justo nesse momento. E à medida que a enzima continua se movimentando junto com o solvente, então há um decaimento da energia em relação do sistema para a direção aos produtos. Dessa forma, a gente favorece a transferência do hidrogênio que estava antes nos reagentes por tunelamento para chegar nos produtos. A gente pode dizer que pode ocorrer tanto no mecanismo adiabático quanto não adiabático. Então, aqui nós temos uma curva que envolve os dois processos. Então, a parte preta é o processo adiabático e as linhas pontilhadas coloridas envolvem as energias do processo não adiabático. O splitting de tunelamento é esse delta. E quando nós temos a gente consegue cruzar os processos não adiabáticos, a linha vermelha com a linha preta, os
centro desse cruzamento, ele é o C. E o delta nada mais é, ele é igual a 2 vezes o C. Então, a gente consegue relacionar tanto o processo adiabático como o processo não adiabático nesse tipo de sistema. E o tunelamento não adiabático, ele está envolvido com a energia reorganizacional do sistema, parecido com aquela teoria que nós vimos de catálise eletrostática das enzimas. Então, nós temos o lambda S, que é a energia reorganizacional do sistema, e nós temos, então, nessa junção das duas curvas de potencial não adiabático, nós temos o ΔG de transição, e a diferença entre os mínimos é o ΔG zero de reação. Então, a teoria de tunelamento em reações enzimáticas começou no início de 1980, em que se observou que havia um KIE diferente do esperado para reações de troca do hidrogênio em alcanos. Então, o que se observou é que a troca desse hidrogênio por deutério ou por trítio, que era esperado, deveria resultar em uma diminuição da velocidade de reação, devido a respectivos valores de K de reação ou K de equilíbrio para substratos deuterados. E na teoria desse estado de transição, que a gente já observou, o K de cinético ele deve ser menor ou igual ao K de equilíbrio. Entretanto, o que se observou é que o valor observado era muito maior do que o esperado. Então, o que se observou? Que se esperaria ter uma relação de velocidade de reação para o substrato com hidrogênio sobre a velocidade de reação do substrato com deutério fosse 1,44 elevado a 1,44 resultasse na velocidade sobre o trítio. E o que se observaram é que o KH sobre KT era muito maior do que o calculado. Então, aqui para mostrar para vocês essa história que eu estou mostrando, em que nós teríamos o calculado sendo em torno de 6 e o que se observa é um valor acima, então nós temos valores acima, em torno de 6. Então isso indicaria, seriam os primeiros indícios de que o tunelamento ocorre em reações enzimáticas. Aqui para mostrar para vocês como que é novamente a sobreposição dessa probabilidade de partícula. Então nós temos as duas curvas de potencial, tanto de reagentes quanto de produtos, a movimentação da enzima, o dissolvente, a movimentação coletiva de solvente, e em um certo momento permite que haja uma sobreposição dessas curvas de probabilidade de partícula devido a estarem as curvas de potencial e energia estarem simétricas. Então há um tunelamento e então ocorre novamente a assimetria do sistema, saindo então a energia para os produtos. O que se espera, estou mostrando diversas formas do mesmo gráfico para ver se dessa maneira vocês conseguem entender bem o conceito. Então nós temos novamente, na hora do tunelamento, a sobreposição dessas curvas de probabilidade de partículas, sendo que é maior essa sobreposição para o isótopo mais leve do que para o isótopo mais pesado, como nós podemos ver nesse gráfico A. E isso leva a diferentes padrões cinéticos. Ou seja, a gente consegue verificar pela curva de Arrhenius se tem o tunelamento ou não. Ou seja, quando a gente faz o L de K sobre 1 sobre P, um gráfico,
quando não tem tunelamento, a gente observa uma relação linear. Então, o isótopo mais pesado, ele vai ser mais devagar mesmo, mas os dois terão padrões lineares. Quando há um tunelamento moderado, o isótopo mais leve, ele passa a ter uma certa curvatura nesse gráfico, enquanto que o isótopo mais pesado continua sendo bastante linear. Quando nós temos um tunelamento extensivo, o isótopo mais leve tem uma curvatura quase como se fosse reto, e o isótopo pesado a gente consegue ver uma grande curvatura desse gráfico. Então, com isso, nós conseguimos verificar que de fato há um tunelamento ou não. E se diz, então, a gente consegue então verificar que o tunelamento ele é resultado da dinâmica conformacional da enzima. E nós temos diversas possibilidades de conformação da enzima que vão fazer com que em algum momento a gente tenha esses poços de potencial com uma certa simetria que favoreça então que haja o tunelamento. Então, por exemplo, nós temos aqui esse gráfico 3D em que no eixo Z nós temos a energia livre, no eixo X nós temos a coordenada de reação que vai ser para os produtos, e nós temos no eixo Y as conformações da proteína. Ou seja, nós podemos passar de reagentes para produtos através de diversas barreiras energéticas, como nós podemos ver. E quando nós temos uma simetria desses poços, ou seja, o poço mais arroxeado dos reagentes com o poço mais arroxeado dos produtos, que é o último no canto direito do gráfico, há o tunelamento sobre essa grande barreira energética que a gente observa em vermelho entre reagentes e produtos. Caso não haja tunelamento, a proteína pode levar por um outro caminho, então passando sobre a barreira energética, mas sem passar por essa barreira energética maior, como a gente observa. Então, devido à dinâmica conformacional, a enzima acaba fazendo um mecanismo preferencial para ela, que pode ser tanto por tunelamento ou passando pela barreira energética, por cima da barreira energética. Algumas enzimas foram descritas na literatura como fazendo um mecanismo por tunelamento. Uma dessas enzimas é a lipoxigenase do óleo de soja, em que ela tem um KIE, né, que é o KH sobre o KD, aproximadamente de 80, ou seja, um valor bem acima de 5, que era o esperado, né? Então, essa enzima, ela é responsável pela oxidação do ácido linoleico e ela então faz as oxilipinas, como está mostrado na reação à direita. O mecanismo dessa reação é através do ciclotipo dessa enzima possui átomos de ferro que fazem essa transferência de hidrogênio no primeiro processo, junto com o elétron. Então, a transferência de próton associada a um elétron. Há então a entrada do oxigênio e novamente seguida de uma outra transferência de hidrogênio. Então, o que se observou é que com esse elevado KH sobre KD, se diz que realmente a lipoxigenase de óleo de soja é uma enzima que é capaz de fazer o tunelamento do seu mecanismo. Outra enzima que seria capaz de fazer o tunelamento seria a álcool desidrogenase, em que ela é responsável pela oxidação do álcool, utilizando
cofatores, como o NAD+. Então, a transferência de hidrogênio, como está mostrado nessa figura abaixo, seria coordenada. Então, há uma transferência coordenada de hidrogênio, sendo que há um hidreto sendo transferido no substrato, nesse caso é um álcool benzílico, para o cofator, que é o NAD+. Então, há a formação do NADH a partir dessa transferência de hidreto e a oxidação do álcool benzílico para acetona. Então, o que se observou que a álcool deshidrogenase também apresentava esses valores de KI bastante diferentes do esperado. Então, também foi observado que ela tem um mecanismo de tunelamento ocorrendo em seu processo reacional. Então, há diversas outras enzimas que estão descritas na literatura. Caso vocês queiram entender melhor, eu sugiro ler esse review, o Chemical Review de 2014. É muito interessante, bastante pesado, tem bastante informação. E essa é uma aula bem condensada, então é só para mostrar para vocês como que existem mecanismos diferentes das enzimas que podem fazer com que uma reação ocorra mais rápido do que se fosse ocorrer em solução. Bom, por essa aula é só, e na próxima aula nós veremos um pouquinho de cinética enzimática e iniciaremos os biomiméticos enzimáticos. Até mais!